Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, nós estamos aqui com a leitura do dia 25/4, aleluia, lendo os capítulos 21 e 22 de 2 Samuel e Lucas 18, do 24 ao 43. Amém? Vamos iniciar nossa leitura, dia 25. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 21 de 2 Samuel. Os descendentes de Saul são mortos. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome, que durou 3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Saul e a sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então Davi chamou o povo de Gibeão e disse: O que eu posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhe foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. E eles responderam: A nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro e nem com prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Então, o que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. Eles responderam: Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue nós então 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus o Senhor, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Eu entreguei, respondeu o rei. Mas por causa do juramento que ele e Jonatã tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém, pegou Arnoí e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aías, tinha tido de Saul. Pegou também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Basilai, na cidade de Meolá. E Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles enforcaram no monte diante do Senhor. E todos os 7 morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera e no começo da colheita da cevada. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. E ficou ali desde o começo da colheita, até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos, e não deixou que as aves se aproximassem deles de dia e nem os animais selvagens da noite. Quando soube que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou dos moradores de Jabes de Gileade os ossos de Saul e do seu filho Jonatã. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-san, onde o filisteu o tinha pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Giboa. Davi então colocou os ossos de Saul e de Jonatã junto com os ossos dos 7 homens que haviam sido enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito, e depois disso Deus respondeu às orações do povo pelo país. Batalha contra os gigantes filisteus. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Ibis-Benob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos e estava usando uma espada nova.
e pensou que podia matar Davi. Mas Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram: o Senhor é a esperança de Israel, e nós não queremos perdê-lo. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus na cidade de Gobe. Simecai, na cidade de Uza, matou um gigante chamado Safi. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe, e Elã, filho de Jaim, de Belém, matou Golias da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecilão. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ele desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate, e foram mortos por Davi e os seus soldados. Capítulo 22 de 2 Samuel. O hino de vitória de Davi. Este é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando ele o salvou de Saul e de todos os seus inimigos. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege com um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é o meu salvador. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda. Ele me salva dos meus inimigos. Louve o Senhor. Estive cercado de perigo de morte, e ondas da destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura amarrou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que ele me ajudasse. No seu templo ele ouviu a minha voz e ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes lançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas. Louvado seja Deus. E da sua boca saíram brasas. Aleluia, glória a Deus. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como escudo para os que procuram sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o nosso forte refúgio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Aleluia, Ele me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas e me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu és, Senhor, tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado tem me feito prosperar. Tu não tens sido deixado que os inimigos me perseguem e eu não caia nenhuma vez. Persigo meus inimigos e acabo com eles. Não paro até vencê-lo. Eu esmago a ele e eles não podem, aleluia, se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dá força para a batalha. Louvado seja Deus. E faz com que derrote os meus inimigos. Tu fizeste fugir de mim. Aleluia. E eu destruo os que me odeiam. Eles procuram socorro, mas não há ninguém para salvá-los.
clama ao Senhor, mas ele não responde. Eu esmago e eles viram pó. Aleluia. Eu os piso como se fosse lama das ruas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Tu me livras, louvado seja o nome do Senhor, de revoluções do meio do povo e me coloca, aleluia, como rei das nações. Glória a Deus. Povo que eu não conhecia, aleluia, são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordem. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor Deus vive, louve aquele que é a minha rocha. Aleluia, anuncia a grandeza do Todo-Poderoso Deus, que salva a minha vida. Ele me vigia dos meus inimigos. Aleluia. Põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor, faz com que eu vença os meus inimigos e me protegem dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre pagões. A ti canto hinos de louvor. Deus dá grande vitória ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Essa foi a nossa leitura nos capítulos, aleluia, 22 e 23 de 2 a Samuel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 21 e 22, perdão, igreja, 21 e 22, agora vamos para Lucas 18, aleluia, dos versículos 24, aleluia, glória a Deus, ao versículo, aleluia, 43. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus, aleluia, do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. O que ouviram isso perguntaram: então quem é que pode salvar? Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixar casa, esposa, irmão, parente ou filho, receberá ainda mais nesta vida, aleluia, muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Aleluia. Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: escute, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue às mãos dos judeus e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele, e depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer? Estavam escondidos deles, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Jesus cura um mendigo cego. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca.
Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver, dando glória a Deus. Foi seguindo Jesus e todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. E essa foi a nossa leitura do dia 25/4. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que a palavra do Senhor lhe encha de fé, de garra, de coragem, de triplidez do Santo Espírito e de ousadia, porque tudo isso vem através da poderosa palavra do Senhor Jesus. Deus os abençoe, em nome de Jesus.